Porque Deus escondeu o corpo de Moisés e nunca mais deixou ninguém encontrá-lo. E se eu lhe dissesse que no momento exato em que Moisés morreu, 5 coisas absolutamente chocantes aconteceram uma atrás da outra. Coisas tão perturbadoras que mudaram para sempre o destino de Israel, mistérios guardados há mais de 3.400 anos estão prestes a vir à tona. Mistérios que vão transformar a forma como você enxerga sua própria vida. O céu e o inferno travaram uma guerra pelo corpo de Moisés. O alimento milagroso que caía há 40 anos parou da noite para o dia. Deus fechou para sempre a comunicação direta com seu povo. O rio Jordão parou de correr quando o povo precisava atravessar, e as muralhas de Jericó caíram sozinhas sem que ninguém encostasse nelas. Cada um desses acontecimentos carrega uma mensagem poderosa para a sua vida hoje. O que aconteceu com Israel após a morte de Moisés vai mostrar que Deus está presente mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Vamos começar pelo primeiro acontecimento, a batalha invisível pelo corpo de Moisés. Depois de 40 anos liderando Israel pelo deserto, Moisés sobe o Monte Nebo. Deus mostra a terra prometida que ele nunca pisaria. E ali, sozinho no topo da montanha, o maior líder de Israel morre. Mas o que aconteceu depois é de arrepiar. A Bíblia diz que o próprio Deus sepultou Moisés. Não foram os israelitas, não foi Josué, foi Deus em pessoa. Isso nunca aconteceu com mais ninguém na história, nem Abraão, nem Davi, nem nenhum profeta, só Moisés. E tem mais. Até hoje, 3.400 anos depois, ninguém sabe onde fica esse túmulo. Arqueólogos procuraram, exploradores cavaram, nada. Deus escondeu tão bem que o segredo permanece. Mas aqui vem a parte chocante. No livro de Judas, versículo 9, descobrimos que houve uma batalha pelo corpo de Moisés. O arcanjo Miguel enfrentou Satanás numa disputa feroz. Céu contra inferno, luz contra trevas. E no meio, um cadáver. Por que Satanás queria tanto aquele corpo? Simples. Ele planejava transformar o túmulo num local de adoração, desviando o povo de Deus. Pense, se Israel soubesse onde Moisés estava sepultado, cairiam na tentação de adorá-lo. O libertador viraria ídolo, o servo de Deus viraria Deus. Mas tem outra razão ainda mais profunda. Moisés havia pecado. Lembra? Deus mandou falar com a rocha, ele bateu. Por causa disso não entrou na terra prometida, e Satanás usou esse pecado como argumento legal. Ele desobedeceu, tem o direito sobre esse corpo. A batalha foi tão intensa que Miguel não ousou repreender Satanás sozinho. Ele clamou, "O Senhor te repreenda." Um arcanjo precisou invocar o nome de Deus, e Deus respondeu. O corpo sumiu. Satanás perdeu. E o que isso significa para você hoje? Quando você sente que o inimigo está tentando roubar algo precioso da sua vida, entenda isso. A mesma autoridade que Miguel invocou está disponível para você. O nome de Jesus. Quando você clama em oração, o Senhor te repreenda. As trevas recuam. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que tenha falhado, Deus não abandona quem lhe pertence. Moisés errou, mas foi honrado de forma única. Você pode estar passando pela batalha mais difícil da sua vida agora. Saiba que Deus luta por você, mesmo quando você não vê. Essa simples mudança de perspectiva transforma tudo. Pare de lutar sozinho. Invoque o nome que está acima de todo nome. Deixe Deus batalhar por você. Mas aqui vem a parte mais difícil, porque no dia seguinte à morte de Moisés, algo ainda mais chocante aconteceu.
algo que fez milhões de pessoas entrarem em pânico. Segundo acontecimento chocante, o dia em que o céu parou de enviar comida, Moisés estava morto. Josué agora liderava o povo. E depois de atravessarem o Rio Jordão e entrarem na Terra Prometida, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em 40 anos, o povo comeu do fruto da própria terra. Colheram trigo, provaram os frutos de Canaã. E no dia seguinte, quando acordaram e saíram de suas tendas, o chão estava limpo, nada de maná. Aquele pão que caía do céu todos os dias, sem falta, durante 40 anos inteiros, simplesmente parou. A Bíblia diz em Josué capítulo 5, versículo 12, um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Imagine a sensação. Durante 40 anos, todas as manhãs, sem exceção, o maná estava lá. Chovesse ou fizesse sol, no deserto ou perto de fontes, sempre. Era a garantia de Deus, a provisão diária. E, de repente, acabou. Durante 4 décadas, o maná foi a principal fonte de alimento de todo um povo. Era uma substância branca, com gosto de mel, que aparecia como orvalho toda manhã. Bastava sair, pegar e comer. Ninguém precisava plantar, ninguém precisava colher, ninguém precisava trabalhar duro. Era literalmente comida do céu. Mas agora tudo mudou. Deus disse, através desse ato, agora vocês têm terra, agora vocês trabalham. O tempo dos milagres diários havia acabado. Agora era tempo de trabalhar a terra que manava leite e mel. A transição foi dura. Um povo que nunca precisou cultivar nada, agora precisava aprender agricultura. Pessoas que só conheciam a rotina de pegar maná, agora precisavam arar, plantar, esperar e colher. Era como tirar um filho de casa e dizer, agora se vire sozinho. Mas algo extraordinário foi descoberto. A terra era mesmo abençoada. O trigo crescia forte, as frutas eram doces, as oliveiras produziam muito azeite. Era como se a terra compensasse os 40 anos de espera. Deus não os abandonou. Apenas mudou a forma de cuidar deles. Ainda assim, muitos sentiam falta do maná. Havia algo de especial em receber comida direto do céu. Era uma conexão diária com o divino. Um lembrete constante de que Deus provia. Agora essa conexão precisava ser mantida de outras formas. O fim do maná marcou uma mudança profunda. Não era mais uma relação de dependência infantil, mas de parceria adulta. Deus dava a terra. O povo trabalhava nela. Deus abençoava. O povo administrava. Era uma nova fase. Uma fase de maturidade. E o que isso significa para você hoje? Talvez você esteja passando por uma mudança grande na sua vida agora. Algo que sempre foi de um jeito, de repente mudou. Aquele emprego que você tinha há anos acabou. Aquele dinheiro que sempre entrava está faltando. Aquele filho que morava com você saiu de casa. As contas estão apertadas e você não sabe como vai pagar. Aquela rotina que você conhecia não existe mais. E você se sente perdido, com medo, sem saber como vai ser daqui para frente. Entenda isso. Quando o maná parou de cair, o povo ficou assustado. Mas Deus não os abandonou. Ele apenas estava mudando a forma de cuidar deles. O deserto acabou. A terra prometida começou. Era um novo tempo. Deus nunca abandona seu povo nas mudanças. Ele apenas está te levando para uma nova fase. O que você conhecia serviu para uma época. Mas agora é tempo de algo novo.
E Deus está com você nessa transição. Pode parecer assustador agora. Pode parecer que você perdeu sua segurança. Mas confie. O que Deus preparou à frente é melhor do que o que ficou para trás. Assim como a terra prometida era melhor que o deserto, o que vem pela frente na sua vida é melhor do que você imagina. Mas prepare-se para o terceiro acontecimento, porque esse foi ainda mais chocante. Deus fechou a comunicação direta com seu povo, e nada mais seria como antes. Terceiro acontecimento chocante: o silêncio de Deus. Sabe aquela sensação de perder o sinal do celular bem no meio de uma conversa importante? Foi exatamente assim que Israel se sentiu. De repente, a linha direta com Deus ficou muda. Durante 40 anos, Moisés teve um privilégio que ninguém mais teve na história. Ele conversava com Deus face a face, como amigos conversam. A Bíblia diz isso claramente em Deuteronômio capítulo 34. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. Quando o povo tinha dúvidas, Moisés subia à montanha e voltava com as respostas. Quando surgiam problemas, ele entrava na tenda do encontro e saía com soluções divinas. Era como ter um telefone direto para o céu. Qualquer pergunta, qualquer crise, Moisés falava com Deus e pronto. Mas com a morte de Moisés, esse canal exclusivo se fechou. Josué, o novo líder, não tinha o mesmo tipo de acesso. E isso criou uma crise sem precedentes. Como vamos saber o que fazer agora? O povo se perguntava desesperado. Quem vai falar com Deus por nós? A ansiedade tomou conta do acampamento. Decisões importantes precisavam ser tomadas. Como conquistar a terra? Como dividir os territórios? Como julgar disputas? Sem Moisés, quem daria as respostas? Foi aí que entrou em cena um novo sistema de comunicação. Urim e Tumim. Eram duas pedras misteriosas, guardadas no peitoral do sumo sacerdote. Funcionavam como uma espécie de dado divino. Quando consultadas, davam respostas de sim ou não para questões específicas. Imagine a mudança. De conversas detalhadas e diretas com Deus, para respostas binárias através de pedras. Era como trocar um smartphone por sinais de fumaça. O povo teve que se adaptar a essa nova realidade. Aprenderam a formular perguntas que pudessem ser respondidas com sim ou não. Se essa mensagem está tocando seu coração, deixe seu like agora e comente. Mesmo no silêncio, eu creio. Compartilhe sua fé com quem está assistindo. Mas não parou por aí. Os profetas começaram a surgir como nova forma de comunicação divina. Diferentes de Moisés, eles não conversavam diretamente com Deus. Recebiam visões, sonhos e mensagens que precisavam interpretar. Era um processo mais complexo e muitas vezes mais confuso. Essa mudança gerou conflitos sérios. Muitos se diziam profetas. Mas como saber quem era verdadeiro sem Moisés para confirmar? O povo ficava vulnerável a falsos mensageiros. Foi necessário criar critérios para testar profetas. Suas profecias tinham que se cumprir. Não podiam contradizer a lei de Moisés. E não podiam levar o povo a adorar outros deuses. A ausência da comunicação direta também mudou a forma como o povo se relacionava com Deus. Antes, sabiam que qualquer problema podia ser levado a Moisés, e ele traria uma resposta divina. Agora precisavam aprender a confiar mais na lei escrita e menos em revelações constantes. Os sacerdotes ganharam muito mais importância. Eram eles que consultavam Urim e Tumim, interpretavam a lei e mediavam entre Deus e o povo.
O poder religioso, antes centralizado em Moisés, agora se distribuía entre várias figuras. Curiosamente, essa mudança forçou o povo a amadurecer espiritualmente. Sem um intermediário constante, precisaram desenvolver uma relação mais pessoal com Deus. A oração individual ganhou importância. A meditação na lei se tornou essencial. Era como sair da casa dos pais e aprender a se virar sozinho. E o que isso significa para você hoje? Talvez você esteja sentindo que Deus não fala mais com você como antes, que suas orações não são respondidas, que o céu está em silêncio e você se sente abandonado. Entenda isso. Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Mas às vezes, Ele muda a forma de falar com você. Não porque te abandonou, mas porque quer que você cresça na fé, que você aprenda a confiar mesmo sem ouvir a voz audível. A fé verdadeira não depende de sinais constantes, depende de confiança. Israel precisou aprender isso, e você também precisa. Deus está presente mesmo quando você não sente. Ele está trabalhando mesmo quando você não vê. Continue orando, continue buscando, mas confie que o silêncio de Deus não é abandono. É convite para uma fé mais profunda. Uma fé que não precisa de confirmação diária. Uma fé que confia mesmo na escuridão. Mas se você pensou que isso foi difícil, prepare o coração. Porque o quarto acontecimento foi ainda mais impossível. Israel estava diante de um rio gigantesco que ninguém conseguia atravessar. E sem Moisés, parecia o fim da jornada. Quarto acontecimento chocante. O rio Jordão parou de correr. Moisés estava morto. Josué agora tinha a missão impossível de liderar milhões de pessoas para dentro da terra prometida. E na frente deles, um obstáculo gigantesco, o rio Jordão. Mas não era uma época qualquer, era a época da colheita, quando o rio transbordava. As águas corriam com força, a largura era imensa, a profundidade mortal. Como atravessar? Não havia pontes, não havia barcos suficientes. Havia crianças, idosos, animais, cargas e, do outro lado, inimigos esperando para atacar. Parecia o fim da jornada antes mesmo de começar. Mas Deus tinha outros planos. A Bíblia conta em Josué capítulo 3, versículos 14 a 16, algo absolutamente chocante. Partiu, pois, o povo das suas tendas para passar o Jordão, e os sacerdotes levavam a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, as águas que vinham de cima pararam e amontoaram-se num montão. Espere, você entendeu o que aconteceu? O rio simplesmente parou. As águas que desciam das montanhas pararam de correr e se amontoaram como uma parede. Do outro lado, as águas que corriam para o Mar Morto continuaram descendo. E no meio ficou um caminho seco. Foi exatamente como no Mar Vermelho, 40 anos antes. Mas tinha uma diferença crucial. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele estava vivo. Era o grande líder, o libertador. Mas agora, Moisés estava morto. E Deus mostrou que não dependia de um homem só. Ele podia fazer o mesmo milagre através de Josué. Imagine a cena. Os sacerdotes dão o primeiro passo na água. Todos estão tensos. Será que vai funcionar? Será que Deus ainda está com eles sem Moisés? E de repente, as águas param. O povo vê e entende. Deus não morreu com Moisés. Deus continua vivo. Deus continua poderoso. Deus continua fiel.
Milhões de pessoas atravessaram naquele dia, crianças correndo pelo leito seco, idosos sendo ajudados, animais passando sem medo, e os sacerdotes ficaram ali no meio do rio, segurando a arca da aliança, até que o último israelita atravessasse. Do outro lado, os inimigos que esperavam para atacar ficaram apavorados. Como lutar contra um povo cujo Deus para rios? Como vencer quem tem esse tipo de proteção? O medo se espalhou por toda Canaã. Antes mesmo da primeira batalha, Israel já tinha vencido psicologicamente. Mas esse milagre tinha outro significado profundo. Deus estava provando algo ao povo, provando que a morte de Moisés não era o fim, provando que ele poderia usar Josué da mesma forma, provando que a presença divina não dependia de um homem, mas da fé de um povo. Josué mandou pegar 12 pedras do meio do Jordão, uma para cada tribo. Essas pedras foram empilhadas como memorial, para que as próximas gerações perguntassem o que significam essas pedras. E os pais contariam: foi aqui que Deus parou o rio, foi aqui que atravessamos para a terra prometida, foi aqui que aprendemos que Deus é fiel, mesmo quando tudo parece impossível. O rio Jordão voltou a correr normalmente depois que todos atravessaram. As águas retornaram com força, mas algo tinha mudado para sempre no coração de Israel. Eles entenderam que não estavam órfãos, que Deus não os havia abandonado, que o poder que estava com Moisés agora estava com Josué. E o que isso significa para você hoje? Talvez você esteja olhando para um obstáculo impossível agora. Um rio que você não consegue atravessar. Uma situação que parece não ter solução. E você pensa: se fulano estivesse aqui, isso seria diferente. Se eu tivesse a fé daquela pessoa, Deus me ajudaria. Entenda isso. Deus não precisa de ninguém específico para agir na sua vida. Ele não depende de pastor famoso, de líder carismático, de intercessor poderoso. Ele pode agir diretamente com você. Ele pode parar o seu rio. Ele pode abrir o seu caminho. Mas tem uma condição. Os sacerdotes precisaram molhar os pés primeiro. Precisaram dar o primeiro passo na água antes do milagre acontecer. Você também precisa dar o primeiro passo de fé, precisa avançar mesmo sem ver o caminho aberto. E quando você der esse passo, Deus vai parar o rio. Não espere que tudo esteja resolvido para você começar a caminhar. Comece a caminhar e Deus vai resolver. Dê o primeiro passo, molhe os pés e veja o milagre acontecer. Mas se você pensou que já tinha visto tudo, prepare-se, porque o quinto e último acontecimento foi o mais extraordinário de todos. Israel estava diante de muralhas gigantescas e impossíveis. E Deus provou mais uma vez que o poder não vem dos homens, mas dele. Quinto acontecimento chocante. As muralhas de Jericó caíram sozinhas. Agora chegamos ao momento mais extraordinário. Israel tinha atravessado o Jordão. Estava dentro da terra prometida. Mas logo à frente, um obstáculo assustador. Jericó. Uma cidade fortificada com muralhas gigantescas. Muros tão grossos que havia casas construídas em cima deles, tão altos que pareciam intransponíveis. E Israel não tinha equipamento de guerra, não tinham máquinas para derrubar muros, não tinham torres de assalto, não tinham experiência em conquistar cidades fortificadas. Eram ex-escravos recém-saídos do deserto. Como vencer Jericó? Mas Deus tinha um plano que ninguém esperava. Um plano que não fazia o menor sentido militar. Um plano que parecia loucura, mas que provaria mais uma vez
que o poder não vem dos homens, mas de Deus. A Bíblia conta em Josué, capítulo 6, versículos 3 e 4. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. Imagine a cena. Os soldados de Jericó em cima das muralhas, olhando para baixo. E o que eles veem? O exército de Israel, andando em círculo ao redor da cidade, sem atacar, sem gritar, só andando, e sacerdotes tocando trombetas. Dia 1. Israel anda ao redor da cidade uma vez e volta para o acampamento. Os soldados de Jericó riem. É isso? É essa a estratégia deles? Dia 2. A mesma coisa. Andam, tocam trombetas, voltam. Dia 3, 4, 5, 6, a mesma rotina. Os de Jericó devem ter pensado que Israel tinha enlouquecido. Que estratégia de guerra é essa? Que ameaça é essa? Mas no 7º dia, algo diferente aconteceu. Israel não deu uma volta, deu 7 voltas. E na 7ª volta, Josué deu a ordem: gritem, porque o Senhor entregou a cidade nas suas mãos. A Bíblia diz em Josué capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e o muro caiu abaixo. O muro caiu abaixo, não rachou, não desabou de um lado, caiu completamente. Aquelas muralhas gigantescas que levaram anos para construir, que pareciam indestrutíveis, simplesmente desmoronaram. Sem máquinas, sem escadas, sem nada. Só o grito do povo e o som das trombetas. Os arqueólogos até hoje estudam esse evento. Alguns encontraram evidências de muralhas que caíram para fora, não para dentro, como seria normal num ataque. Como se algo tivesse empurrado de dentro, como se a própria terra tivesse tremido e derrubado tudo. Israel entrou na cidade sem precisar lutar para passar os muros. A batalha estava ganha antes mesmo de começar, e todos entenderam a mensagem. Não foi o exército de Israel que venceu, foi Deus. Não foi estratégia militar, foi obediência. Mas tem algo mais profundo aqui. Jericó foi a primeira cidade conquistada após a morte de Moisés. Era o teste, a prova. Será que Deus ainda está conosco? Será que conseguimos sem Moisés? E Deus respondeu da forma mais clara possível. Não só estava com eles, como fez um milagre tão grande quanto abrir o Mar Vermelho. Mostrou que o poder não estava em Moisés, mas nele, e que esse poder continuava disponível para o povo. A queda de Jericó se espalhou como notícia por toda Canaã. As outras cidades ficaram apavoradas. Se o Deus deles derruba muralhas só com gritos, como vamos resistir? Antes de Israel lutar, os inimigos já estavam derrotados pelo medo. Mas essa vitória ensinou algo crucial ao povo. Ensinou que os métodos de Deus não são os métodos humanos, que obedecer parece loucura às vezes, que o caminho da vitória passa pela fé, não pela força. E o que isso significa para você hoje? Talvez você esteja olhando para uma muralha impossível agora, um problema tão grande, tão sólido, tão alto, que você não vê como derrubar. Você tentou de tudo, nada funcionou, e você está prestes a desistir. Entenda isso. Deus não precisa de força humana para derrubar seus muros. Ele não precisa que você seja poderoso, influente ou capaz. Ele só precisa da sua obediência. Israel só precisou andar e gritar. Parecia ridículo, mas funcionou. Talvez Deus esteja te pedindo algo que parece não fazer sentido, algo que parece pequeno demais, simples demais
humilde demais. E você quer uma estratégia maior, mais impressionante. Mas Deus diz, apenas obedeça. Quando você obedece ao que Deus manda, mesmo sem entender, Ele derruba as muralhas. Quando você faz sua parte, por menor que pareça, Deus faz a parte impossível. Você anda, Ele derruba. Você grita, Ele vence. Pare de tentar derrubar muros com sua própria força. Pare de buscar estratégias humanas para problemas espirituais. Apenas obedeça. Dê as voltas que Deus mandou. Grite quando Ele ordenar e veja os muros impossíveis caírem diante de você. Porque o mesmo Deus que derrubou Jericó continua vivo. O mesmo poder que agiu depois da morte de Moisés age agora na sua vida. Suas muralhas vão cair. Não por sua força, mas pela obediência que abre caminho para o poder de Deus. Você acabou de descobrir 5 acontecimentos absolutamente chocantes que mudaram para sempre o destino de Israel após a morte de Moisés. E se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo muito especial. A maioria das pessoas desiste no meio do caminho, mas você não. Você buscou até o fim, e isso diz muito sobre você. Vamos recapitular essa jornada poderosa. Primeiro, vimos a batalha invisível pelo corpo de Moisés, onde o arcanjo Miguel enfrentou Satanás, provando que Deus protege os seus mesmo após a morte. Segundo, o maná parou de cair, ensinando que Deus muda suas formas de cuidar quando chegamos em novas fases da vida. Terceiro, Deus fechou a comunicação direta, mostrando que o silêncio dele não é abandono, mas convite para uma fé mais profunda. Quarto, o Rio Jordão parou de correr, revelando que Deus ainda faz milagres quando damos o primeiro passo de fé. E quinto, as muralhas de Jericó caíram sozinhas, provando que a obediência simples abre caminho para o poder impossível de Deus. Cada um desses acontecimentos carrega uma mensagem para a sua vida hoje. Se você está passando por perdas, mudanças, silêncios, obstáculos impossíveis ou muralhas intransponíveis, saiba disso. O mesmo Deus que agiu em Israel age na sua vida agora. Se este vídeo tocou seu coração e você entendeu que Deus nunca abandona seu povo, comente aqui embaixo: escolho confiar em Deus. Esta frase simples será seu compromisso público de que você chegou até o fim e está disposto a confiar em Deus nas mudanças da sua vida. Se este conteúdo foi útil para você, curta este vídeo e compartilhe com seus entes queridos. Pense nas pessoas ao seu redor que estão passando por momentos difíceis ou sentindo que Deus está distante. Compartilhar este vídeo pode ser o presente mais valioso que você dará a eles. Continue assistindo os vídeos do nosso canal, porque a jornada não termina aqui. Há muito mais para você descobrir sobre a palavra de Deus, sobre os mistérios da Bíblia, sobre como Deus age na vida do seu povo. E cada vídeo é uma nova revelação que vai fortalecer sua fé. Que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.